Sabe, às vezes é necessário sim nós passarmos pelos desertos da vida, para que a gente possa aprender de Deus, nos aproximarmos de Deus. É que durante muito tempo a teologia, a falsa teologia, ela ensinou para a igreja que desertos, provações, dificuldades é sinônimo de quem não tem a presença de Deus, quem não tem o Espírito Santo. A sua vida está assim porque você está em pecado, você não é batizado, ou você está longe de Deus. Não, pelo contrário, Deus às vezes permite que nós venhamos passar pelos desertos da vida, já no intuito de nós nos aproximarmos dele. De dois a um: ou você se aproxima de Deus no seu deserto, nos momentos difíceis da sua vida, ou você se afasta dele. Agora, de um jeito ou de outro, você vai passar por tudo aquilo que você está passando. E é como eu sempre digo, você tem que levantar as mãos para os céus, dar graças a Deus por estar passando esses momentos difíceis na presença de Deus, junto com Deus. Porque é justamente nesse deserto que Deus ele vai querer te ensinar alguma coisa. No domingo nós estávamos até falando que o povo de Israel, ele foi levado para o deserto, e Deus sustentou aquele povo no conta-gotas, doses homeopáticas. Ele dava um pouquinho de manjar todos os dias. O povo não podia aguardar para outro dia, porque senão apodrecia. Significando o quê? Que todos os dias aquele povo tinha que viver na dependência de Deus, esperando em Deus. Existem situações nas nossas vidas também que vai exigir que todos os dias a gente espere em Deus, porque você não vai ver uma porta, você não vai ver uma saída, você não vai ver probabilidades dos seus dias melhorarem. Então é você caminhar com Jesus, é você acreditar que Ele está cuidando de você, e você ter comunhão com Ele todos os dias. Aliás, o que faz com que nós venhamos ter comunhão com Deus é o Espírito Santo. E a gente observa a igreja dos dias de hoje, a gente percebe que é uma igreja Nutella. Por quê? Porque as pessoas são cheias de informações, mas as informações que elas têm, muitas das vezes, além de não ser uma fonte segura, porque nós temos que ter informações de fonte segura. Você quer ter informações de Deus? Então leia a palavra. Você quer ter informações de política? Então você tem que ter lido um livro, por exemplo, do Stalin, Karl Marx. Você nunca leu nada disso e quer ter opinião, quer argumentar sobre política, quer falar de política com quem? Não, mas você tem muitas informações que você recebeu das redes sociais, da internet, e essas informações muitas das vezes são erradas. E quando você tem conhecimento da palavra, você deixa entrar no seu coração. Não é só informações. Existe um monte de pessoas dentro da igreja frias, geladas, que se sentem conhecedoras da palavra, mas não vive a palavra. Para Deus ele mudar a sua vida, você verdadeiramente tem que viver a palavra. O povo peregrinou durante 40 anos no deserto. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Para que eles viessem entender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem ele precisa viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas eles não queriam isso. Eles já queriam logo chegar na terra prometida, eles já queriam logo prosperidade, eles já queriam logo crescer. Eles não entenderam que aquele processo que eles estavam vivendo lá no deserto, Deus dando o maná em conta-gotas para eles, era para que durante aquele tempo eles pudessem viver todos os dias ali, da dependência de Deus. É como eu disse, Deus podia fazer cair logo um caminhão de maná, estocar durante anos. Não, mas Deus às vezes não quer fazer isso. Deus não quer te dar prosperidade agora. Deus não quer mudar a sua vida agora, porque o que você está precisando não é de uma mudança física, de uma mudança financeira.
emocional, você está precisando de uma mudança interior. Você tem que mudar o seu coração, mudar dentro de você, entender que você precisa de Deus todos os dias, estar ali na presença dele, recebendo a sua porção diária, porque todos os dias Deus tem algo para falar para você. A gente vê que o mês ele tem 720 horas. Se você vem uma vez na semana e participa de uma reunião que tem 2 horas, quantas horas de culto, de louvor, de adoração, de aprendizado você tem? 8 horas. Somente 8 horas por mês. E você acha que 8 horas em comunhão com Deus, aprendendo a palavra, louvando, adorando, é o suficiente para que você venha a ser cheio do Espírito Santo, para que você venha mudar de vida? Não. E tem pessoas que se conformam com isso, se conformam em receber o pouco e ainda acham que estão arrebentando. E não é assim. Não existe você ficar em cima do muro. Ou a sua vida é de Jesus, ou você decide verdadeiramente seguir Jesus, ou não. Uma pessoa que fica em cima do muro é uma pessoa que tem dúvidas. Então ela já não é de Deus, porque a dúvida não é de Deus. É sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. E nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos nos dias de hoje para estar ali na presença de Deus, aprendendo de Deus, porque a palavra diz que é lâmpada para os nossos pés aquilo que nós aprendemos, é luz para os nossos caminhos. E como eu disse, se um mês tem 720 horas, você dá somente 8 horas desse mês do seu tempo para Deus, ficam 712 horas de ociedade, sem aprendizado. Aí você raciocina comigo, você vai aprender mais de Deus ou do mundo? Você vai receber mais conhecimento do mundo lá fora do que de Deus, das redes sociais, do jornalismo. Por que hoje a gente tem dentro da igreja e das igrejas um monte de pessoas cheias de paranoias? Por que milagres parou de acontecer nos dias de hoje? Porque você escuta através das mídias, redes sociais, jornalismo, pessoas morrendo de câncer, de tumor, pessoas sendo roubadas, perdendo tudo que tem, é casa que pega fogo, é avião que cai, é carro que bate. Hoje a mídia, ela trabalha para colocar o pânico, o terror, o medo nas pessoas, a insegurança, porque o que faz as pessoas acreditarem é a palavra. A fé vem do ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você é aquela pessoa, que não escuta a palavra, que não lê a palavra, que não tem comunhão com Deus, você não tem fé, você não consegue chegar em lugar nenhum. Satanás vem e rouba o pouco que o Espírito Santo conseguiu colocar no seu coração, porque eu não sei se você sabe, mas Satanás ele trabalha com a palavra. Desde o jardim do Éden foi dito para Adão, foi dito para Eva: olha, não toque naquele fruto, porque se vocês tocarem vocês vão morrer. Satanás chega e diz assim: olha, é certo que vocês não vão morrer. Então até hoje Satanás trabalha com a palavra. Se a palavra que entra dentro de você durante 24 horas por dia é a palavra que o telejornal fala, é a palavra que o político fala, que o médico fala, é a palavra que o advogado fala, meu amigo, você nunca vai atingir a fé genuína para que Deus ele possa cuidar de você. Você sempre vai ser aquele crente cheio de medos. Se não vai conseguir acreditar na palavra, nas promessas que existem aqui, não vai. Porque o que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, é estar nesse lugar. Quem dera você compreender isso, quem dera você deixar isso entrar no seu coração, e você entender que todos os dias você precisa de uma porção. Da mesma forma que o povo de Israel, todos os dias precisava de uma porçãozinha de maná, para eles se manterem, até chegar na terra prometida. Eles iam chegar, você vai chegar, mas como você vai chegar? Assim, se alimentando. Todos os dias uma porção diária, todos os dias um pouquinho da palavra. Você vê que nós temos o nosso grupo lá do WhatsApp. Aí de vez em quando a gente posta mensagens lá. Esses dias eu estava até meio desanimado. Eu falei: quer saber, não vou postar mais não. Porque a gente olha lá, tão poucas pessoas olham, visualizam.
Porque tem como saber, né? Principalmente quando você tem aquele GB. Tem como saber. As pessoas recebem e não escutam. Eu falei, se não está escutando é porque não está precisando. Se não está precisando é porque não está fazendo falta. Mas aí o Espírito Santo falou, não. Tem um grupo ali no WhatsApp, tem um grupo de pessoas que na igreja estão, que elas precisam da minha palavra diariamente. E é por esse motivo que todas as reuniões eu estou aqui. Você acha que eu estou aqui em todas as reuniões? Por quê? Porque eu sou bispo? Porque eu sou pastor? Não, eu estou aqui em todas as reuniões porque eu tenho sede da palavra. Eu preciso dessa palavra. É como eu disse, essa palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Essa palavra é mais depurada do que o ouro, mais pura que o ouro fino, é mais preciosa do que o mel que escorre da rocha. Quando você perde essa sensibilidade, a palavra de Deus já não significa mais nada para você. Você já não se emociona, você não faz questão de ouvir a palavra, é porque você já está muito longe. Então, igreja do Senhor Jesus, presta atenção naquilo que eu vou ler aqui nessa noite. O livro de Amós, capítulo 8, a partir do versículo 8. Veja que profecia maravilhosa. A palavra diz que a terra tremerá por causa das suas maldades. Ora, quem é que não está vendo que a maldade dos homens está crescendo desenfreadamente? Parece que as pessoas soltaram o freio, perderam o temor, perderam o amor, perderam a compaixão. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Esses dias um amigo meu do grupo, um bispo, ele sumiu. Ele ficou 3 meses, 90 dias sumido do grupo. Aí quando foi essa semana ele entrou. Aí a gente perguntou, onde você estava? O que você estava fazendo? Ele disse assim, eu estava preso. O quê? Estava preso. Por quê? O que de errado você fez? Ele falou, não, eu estava na roda de amigos. Aí cheguei para um amigo meu, entre aspas, e falei para ele, e aí neguinho? E ele não gostou, me denunciou, e eu fui preso. E era inafiançável, porque você sabe, preconceito, racismo, né? É uma pena inafiançável. E ele foi preso mesmo, literalmente. Não teve habeas corpus, não teve nada que tirasse ele de lá. Aí ele dizendo que lá tinha traficante, tinha sequestrador, ladrão, e eles iam saindo. Saíram. Os próprios presos ficavam dando risada dele, dizendo, amigo, não sei o que está acontecendo contigo não. Você está ficando, todo mundo está saindo e você está ficando, por que isso? Tudo bem, ele errou porque a pessoa não gostou. Ele era preto também. Mas você sabia que até eu, se chamar uma pessoa de preta, desculpa a expressão, de macaca, você sabia que ela pode me processar? Mas você é preto também, não importa. É a maneira que a pessoa recebe aquela palavra. Você pode ser preto, se você chega para um outro preto e chama ele de macaco, uma suposição, e ela receber aquilo como ofensa, você vai preso. É algo que não pode ser feito. Mas o que me deixou mais intrigado é que bandido saía, traficante saía, sequestrador saía, e ele ficava preso. Foi certo o que ele fez? Com certeza não. Mas é certo o que eles estão fazendo? Também não. Então o mundo está se tornando um mundo de trevas. O mundo é um abismo sem precedente de trevas. Você não imagina a quantidade de demônios que existem no mundo lá fora. 1/3 parte do céu foi jogada, lançada aqui. Para você ter uma ideia, quando Jesus ele expulsa os demônios de um homem que vivia no sepulcro, gritando, pelado, desenterrando cadáveres, se cortando com caco de telhas, mais de 5.000 demônios entraram nos porcos.
Porque um deles, o maioral, o cabeça, disse para Jesus: olha, permita então que nós entremos naqueles porcos. Aí Jesus falou: tudo bem, pode entrar neles. E mais de 5.000 demônios entrou naqueles porcos, naquela manada de porcos, e eles se precipitaram de espinhadeiro abaixo. Morreram mais de 5.000. Então, para você ver, é que na concepção das pessoas, o céu de Deus é do tamanho da terra. Não é, gente. Quando Jesus declara: na casa do meu pai há muitas moradas, é porque realmente existe muitas moradas. Deus, ele não é grande do seu tamanho. É que quando a gente fala grande, o nosso grande atinge um limite. O nosso espaço é infinito. Mas a grandeza de Deus vai além daquilo que a gente possa imaginar. O grande de Deus não é o seu grande. O infinito de Deus não é o seu infinito. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós: pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de paz e não de guerra. Então esse mundo está infestado de demônios. A palavra diz que nós temos que viver nele como se nele não usássemos, não abusássemos. Você pode ter? Com certeza, claro que você pode ter. Vamos lá no livro de Coríntios. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7. Olha só, vamos ler a partir do versículo 29. Coloca na tradução revista corrigida, tá? Diz assim, olha, presta atenção. Olha o que a palavra diz. Eu vou ler até aqui com vocês, ó. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivesse. Nesse caso, é aquela mulher, aquele marido que não quer nada com Deus. Você tem mulher? Tenho. Você tem marido? Tenho. Seu marido não quer Deus? Não. Então, deixa ele de lado. Vem buscar Jesus você. Seu pai, sua mãe não quer? Amém. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão por amor a mim, não é digno de mim. Então não tem desculpa para uma pessoa buscar Deus. Não tem marido, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, porque a salvação é individual. A porta é estreita. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então não é porque a sua mãe ou seu pai está na igreja, está firme na igreja, que significa que quando ele subir para o céu, você vai junto. Estarão dois no campo, um será levado, outro vai ficar. Estarão dois em uma cama, um vai ser levado, outro vai ficar. Por que, bispo? Porque sempre um é mais firme que o outro. Tem aquele marido que a mulher tem que fazer uma força impressionante para ele vir para a igreja. Ele não gosta de vir, ele faz de tudo para chegar atrasado. Quando não faz de tudo para ela não vir. Tem pai, tem mãe também que é a mesma coisa. Sabe, aquelas malas pesadas sem alça, que você tem que pegar com jeito e fazer um esforço tremendo para trazer para a casa do pai. Pois bem, então é momento de você parar com isso. Se a pessoa quiser vir, vem. Se ela não quiser, não vem, mas venha você. Então aquele que é casado, aquele que tem marido, aquele que tem mulher, seja como se não tivesse. E os que choram, como se não chorassem. Pare de chorar, porque Deus tem o melhor para você. E os que folgam, como se não folgasse, porque não é tempo de folgar, não é tempo de ficar em casa. Hoje nós encontramos uma geração que é impressionante. Alguns irmãos às vezes mandam mensagem para mim dizendo: bispo, eu não posso ir hoje na igreja porque eu estou doente, estou com uma gravidez de alto risco, eu estou assim, eu estou assado. Tudo bem, irmão, vou estar orando por você. Aí de repente eu vejo a pessoa postando fotos nos seus stories, nos seus status, nos seus feeds, passeando, comendo, bebendo, em aniversário, em festa. Eu falo, caramba, por que será que as pessoas hoje só não têm tempo para Deus?
Só não quer Deus. Não, e ainda são pessoas que se sentem convertidas. Não, a pessoa que é convertida, ela tem sede de Deus. Ela quer a palavra todos os dias. Ela sente necessidade de estar nesse lugar. E não é em qualquer lugar. É no lugar que ela se sente bem. Bispo, mas igreja não salva. Igreja não salva, mas os salvos se encontram na igreja. Aqui é o lugar da reunião dos salvos, daqueles que clamam, daqueles que buscam, daqueles que creem na salvação, na vida eterna, porque a igreja é um corpo. Deus não vai levar um membro, Deus vai levar um corpo. É estranho você ver um membro fora do corpo, não é estranho? É estranho você ver um pé no meio da rua, uma cabeça, não é estranho? Mas não é estranho você ver um corpo sem um pé, é natural. Você olha assim e fala: caramba, aquele cara, ele não tem um pé. Você vai chamar a polícia? Vai chamar o bombeiro por ver uma pessoa sem pé, sem braço, sem mão? Você vai fazer isso? É claro que não. Então, quando você vê uma cabeça sozinha, um braço sozinho, uma perna sozinha, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e ligar para a polícia. Olha, eu estou vendo aqui um pé sozinho, uma cabeça sozinho, não sei de quem é essa cabeça, mas apareceu aqui, está jogada no rio, está jogada no lago. Então, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas ninguém vai ser salvo sozinho. O apóstolo Paulo, ele declara aqui mesmo em Coríntios capítulo 11, veja, 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, perdão, olha só o que Paulo declara. Depois nós vamos voltar lá. 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: olha, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Porque aos olhos de muitos, aquilo que Paulo fazia era loucura. Mas tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque Paulo, ele era duro, incisivo. Paulo queria colocar a doutrina de Cristo no coração das pessoas. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Sabe o que é ter zelo de Deus pelas pessoas? É querer ver elas convertidas, é querer ver elas na casa do Pai, é querer ver elas ali orando, buscando, clamando. Você não entende, você não sabe como é prazeroso para um bispo, para um pastor, para um apóstolo, um diácono, ou qualquer preleitor que estiver fazendo a reunião, olhar daqui e ver que as pessoas estão envolvidas no Espírito Santo, estão mergulhando nas águas do Espírito, estão dando a Deus o seu melhor. Ah, meu Deus do céu, quando você é um pregador e você olha para a sua igreja, você vê a sua igreja morta, fria, aquelas pessoas sem compromisso, vem quando quer, faz o que quer, fala o que quer, mete o pau em você muitas das vezes. Você olha e você fala: meu Deus, essa não é a igreja de Cristo. E quem vai ser responsável por isso sou eu. Se eu não conseguir converter você, a responsabilidade é minha. Não, bispo, é minha. É nada, se você estiver aqui no nosso rebanho, a responsabilidade é minha. Então me suportem na minha loucura, porque estou com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O papel do pastor é preparar a igreja, santificar a igreja, para que essa igreja possa ser apresentada a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. A pior coisa que existe é você ver a pessoa se apartando da simplicidade de Cristo, se apartando de Cristo, se apartando da igreja e achando que está tudo bem, e não está bem. Você é aquilo que você recebe, você é aquilo que você come, você é aquilo que você bebe. Se você quer ter saúde, então você tem que fazer uma dieta, procurar um nutricionista. Você tem que colocar fora do seu cardápio uma série de comidas que vai prejudicar você. Agora, se você quer ser uma pessoa doente, comórbida, então come o que você quiser. Assim também é Deus. Você quer ser de Deus, olha aqui, presta atenção. Você quer brincar de Deus? Quer brincar de igreja?
ou você quer ser de Deus? Se você quer ser de Deus, então você tem que se alimentar de Deus, tem que se alimentar do Espírito Santo. E era isso que Paulo ensinava. Ele estava zeloso, mas ele tinha medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque o diabo é astucioso, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. E assim ele vai discorrendo. Vamos voltar lá em Coríntios capítulo 7, versículo 29. Então isso vos diga, irmãos, que o tempo se abrevia. Você pode ver que hoje o ano passa tão rápido, e se os dias não forem abreviados, até os salvos vão se perder, até você vai se perder, porque a cada dia o mundo vai atraindo as pessoas com o seu colorido, com a sua beleza, e as pessoas vão esfriando. É tempo de apostasia, é tempo de esfriamento na fé, é tempo do homem do pecado, do filho da perdição, é tempo de operação do erro, e muitas pessoas não estão se dando conta disso. Então o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem. Ou seja, você tem a oportunidade de estar na casa de Deus, venha. Eu estou cansado, venha. Esses dias uma irmã trabalhou a noite toda, no outro dia ela ia trabalhar, no período da tarde. Sabe o que ela fez? Trabalhou a noite toda, saiu direto do trabalho e veio para a casa do pai. Sabe por quê? Porque a gente fazia tanto isso antes. Gente, eu passava, era de sexta para sábado em pagode, era de sábado para domingo em forró, em bailes. Na época da Furacão 2000, Chique Show, não sei se o pessoal lembra aí, os mais novinhos nem sabem o que é isso, e é bom nem saber, porque de vez em quando passa uma música no rádio, eu falo para minha filha: filha, conhece essa música? Ela: nunca ouvi. O que você achou dela, filha? Feia pra caramba. Mas eram as músicas da minha época, né? Então era de sexta para sábado, pagode. Sábado para domingo, boate, salão de festa. Gente, e o interessante é que no sábado eu trabalhava. Então eu trabalhava na sexta, ia para o baile, e no sábado de manhã eu ia trabalhar. Nossa, eu sacrifiquei tanto a minha vida, porque eu não sei se você sabe, mas para você ter a felicidade do mundo, é um preço muito alto. Para você ter a paz que o mundo te oferece, você tem que pagar um alto preço. Você tem que viver em bailes, em festa, se drogando, se prostituindo, em quartos de motéis. Você tem que viver na roda de amigos, dos escarnecedores, dos pecadores, para que você possa se alegrar. Mas depois, quando você chega em casa, coloca a sua cabeça no travesseiro, você vê que não valeu a pena. Aí todos os finais de semana é a mesma coisa. Você se torna como aquela mulher samaritana. Sabe a mulher samaritana que todas as vezes tinha que ir lá no poço de Jacó buscar a água, até o dia que Jesus chegou para ela e falou: mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, nunca mais, porque a água que eu te der vai fluir em você rios de águas vivas. E quando a pessoa não tem essa água, então ela precisa ficar buscando em bailes, em festa, em prostituição, em drogas, em tantos lugares. Você me entende? Eu buscava. Por que hoje eu amo Jesus? Porque eu buscava em tudo isso. Dava um tirinho. Sabe o que é? Dava uns tirinhos, fumava um baseadinho, cachaça, uísque. E o pessoal perguntava para mim: por que você bebe? É tão ruim? Eu falei: eu bebo porque é ruim mesmo. Se fosse bom, não bebia. Bebo porque é amargo. Bebo porque desce rasgando no meu peito. Aí era aquela alegria, aquela felicidade. Você sabe que o maior índice de suicídio é domingo à noite, né? Por quê? Porque as pessoas, sexta, happy hour, sai do trabalho e vai para happy hour. Aí ali elas bebem, tomam sua cerveja, conversa,
fala mal do patrão, fala mal do trabalho, né? No sábado já é outra correria, no domingo é balneário, é praia, é camping. Aí chega domingo à noite, elas estão tão vazias, porque elas sabem que na segunda-feira elas vão voltar a enfrentar os seus problemas, os seus Golias, os seus gigantes. Elas não têm uma pedrinha na mão para derrubar aquele Golias. Então elas preferem tirar as suas vidas. Então no dia de folga, não folgue. Queira estar na presença de Deus. Os que choram como se não chorasse, os que folgam como se não folgasse, e os que compram como se não possuíssem. Até aquilo que você compra, você tem que considerar como se não fosse seu, porque a qualquer momento você pode perder, pode quebrar, pode acabar. Então veja que realmente aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos, porque Deus, Ele tem dado o suficiente para nós, até nós alcançarmos o grau de maturidade e Ele poder abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Mas por enquanto o que Ele quer de cada um de nós é que nós estejamos recebendo a porção diária da sua palavra, do seu Espírito, do seu poder, para que a gente possa ir crescendo no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, até chegar à estatura de varão perfeito, a medida completa de Cristo. Vamos lá no livro de Efésios capítulo 4. Olha o que Jesus quer da gente antes de nós sermos abençoados. Olha o que você precisa antes de ser abençoados. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 11. Efésios 4, 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele levantou essa escola eclesiástica para quê? Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então o pastor, o apóstolo, o bispo, quem quer que seja, foi levantado, constituído por Deus para aperfeiçoar os santos. Bispo, mais perfeito só Deus que está no céu. Pois é, Jesus chega e diz: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Por quê? Porque quando você chegar nessa estatura, nesse entendimento, nesse conhecimento, você não será mais menino inconstante. Hoje nós temos muitos meninos inconstantes porque não foram discipulados, ensinados, não aprenderam de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Qualquer doutrina arrasta ele, arrasta ela. Qualquer guru, qualquer profeta, qualquer pregador consegue arrastar, consegue tirar ele da igreja, consegue arrancar ele do corpo de Cristo. Então você não pode ser um menino inconstante, que é levado por todo o vento de doutrina. Tudo aquilo que falam para você, é como eu disse, é só informações, 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 mas você não tem conhecimento, porque você é que nem papagaio, você só repete aquilo que você viu no TikTok, aquilo que você viu no YouTube, aquilo que pastor A, B, C falou, e ainda quer falar com propriedade. Para você falar algo com propriedade, você tem que ter conhecimento. É como eu disse, você quer falar de política? Então não fale aquilo que você viu no jornalismo, TikTok, YouTube. Fala aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Quem você estudou? Quem você leu? Onde você aprendeu? Qual foi a fonte que você tirou o seu conhecimento? Então não vem para cá com essas suas informações baratas não, que não serve. Então você não será mais menino inconstante, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pula lá para o versículo 17.
Aí no versículo 17, a palavra diz assim, olha, 4:17. E digo isso e testifico no Senhor, que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Nós temos que parar de andar como andam os gentios, porque não é você que tem que andar como eles, eles têm que andar como você. Veja, você tem que ser um Daniel. Sabe o que é um Daniel? Você tem que ser um Daniel que foi trabalhar para o rei Nabucodonosor, um homem ímpio, adúltero, prostituto, pedófilo, beberrão, tudo aquilo que não presta você encontra no rei Nabucodonosor. Ah, mas você não pode trabalhar em determinados lugares para determinadas pessoas. Você pode trabalhar aonde você quiser, se você for um Daniel. Daniel não se deixava contaminar pela comida dos babilônicos, pelos prazeres. Pelo contrário, ele se mantinha ali firme e forte. E quantas pessoas não se converteram pelo testemunho dele? Então não ande mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria. O entendimento dele é entenebrecido, ele anda separado da vida de Deus, porque pela ignorância que há neles. E eles são ignorantes porque pela dureza do seu coração, porque acha que sabe, não sabe, acha que tem, não tem. Os quais, havendo perdido todo sentimento, é um dos fatores daqueles que estão perdendo Cristo. Perdeu o sentimento, não sente mais nada. O bispo está aqui falando, o bispo está aqui pregando, o preleitor está aqui falando das grandezas, das maravilhas de Deus, mostrando o tamanho de Deus, e a pessoa está aí gelada, fria. No domingo a gente estava falando também de Isaías. Isaías, os céus se abriram, Isaías viu a glória de Deus, os anjos voando do lado do trono de Deus. Ele viu a orla do vestido, do manto de Deus que tomava conta de todo o templo. Você vê que a mulher hemorrágica, ela precisou tocar só numa pontinha da orla do vestido de Jesus, da túnica de Jesus, ela foi curada. Imagina todo o templo cheio da orla do manto de Deus. Em qualquer lugar que você tocar, você é curado, você é liberto. São probabilidades infinitas que você tem de ser abençoados. Mas é como a palavra diz, que eles perdem todo o sentimento, já não adoram mais, já não louvam mais, já não têm interesse mais em ouvir a palavra, estão perdidos, perderam todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, se diluíram, e hoje cometem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é assim que nós estamos ensinando para vocês. Se é que o tendes ouvido, se você consegue ouvir, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Porque hoje você só sabe ouvir e aprender que você tem que prosperar, você tem que ficar rico, você tem que casar. Não. Se você não tem aprendido essas coisas que eu vou ensinar aqui agora, então aprenda, porque isso aqui é importante para você. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não existe um novo convertido, ou uma pessoa que se diz de Deus, continuar vivendo na prática do pecado, na prática do passado. Ela tem que se despojar do velho homem. O velho homem já era, ele não é mais, você não é mais o mesmo marido, não é mais a mesma esposa, não pode mais continuar sendo o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo filho. Não, você tem que se despojar de tudo aquilo que não presta.
aquilo que corrompe o seu entendimento. Se despojai do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Você tem que renovar o seu entendimento, a sua mente. Ela não pode mais continuar sendo aquela mente podre, vazia, cheia de apetites desordenados pelo baile, pela festa, pelo sexo, pela bebida, glutonaria. Não, você tem que se revestir do novo homem. O novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, deixa a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não faça como antes, que a ira te levava à brutalidade, à estupidez. Você xingava, falava palavrões, queria quebrar tudo. Se o homem ele não consegue refrear a sua língua, ele não refreia o seu corpo. Mas o homem que consegue refrear a sua língua, principalmente no momento da ira, ele refreia todo o corpo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o sol não pode se pôr e você continuar irado. Você entende? Você foi ofendido, magoado, machucado, traído. Você tem que dar um jeito através do Espírito Santo, para que antes do pôr do sol você já esteja com o seu coração aliviado, tranquilo. Então o sol não se pode pôr, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dês lugar ao diabo, porque uma pessoa irada é a pior coisa que existe. Ela dá lugar literalmente ao diabo. É como eu disse, ela fala o que não deve, faz o que não deve, briga, xinga, fala palavrões, perde o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio, perde Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que for bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação para os que a ouvem, e dê graça àqueles que a ouvem. E não entristeça mais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? E para terminar então, vamos lá no livro de Amós, onde a gente começou. Nós temos que aprender isso rápido. Veja, você tem que aprender isso rápido, absolver isso rápido. Por quê? Porque a terra tremerá por causa da sua maldade, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e ela se erguerá e depois afundará. Naquela outra tradução, tá? Naqueles dias, diz o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Aí você acha que esses eclipses que estão acontecendo, não, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas não com tanta intensidade como agora. E as pessoas veem tudo isso e acham que está tudo comum, tudo normal. Naqueles dias, diz o Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em templos de lamento, e os seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se o seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome ou nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar,
e de um extremo ao outro em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então, se você puder todos os dias estar se enchendo da presença do Espírito Santo, se você puder todos os dias estar se enchendo da palavra, sacia a sua fome agora, sacia a sua sede agora, porque haverá tempos em que os homens terão fome, não de comida, mas fome da palavra, mas não vão encontrar. Sede não de água, mas da justiça, do amor de Deus, mas também não vão encontrar. Então, não perca tempo. É como eu disse, não fique em cima do muro, meu. Você ficar em cima do muro é você ter dúvida, e uma pessoa que tem dúvida, ela não tem Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue. Se você ainda não se reconciliou com Deus, então venha se reconciliar nesse domingo. Venha colocar a sua vida nas mãos daquele que pode infinitamente mais te abençoar. Amém? Então, eu quero que você nesse exato momento coloque a sua mão no coração e diga para Jesus: Senhor, coloque em mim o desejo da tua palavra, que eu sinta fome sim, que eu sinta sede sim, mas da tua palavra, de estar nesse lugar, que eu possa te buscar com intensidade, da mesma forma que eu buscava os prazeres no mundo lá fora, da mesma forma, Senhor, que eu amava os bailes, as festas, o carnaval, o futebol, o samba, que eu venha te amar também, Senhor, que eu possa me despojar a cada dia do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e que eu possa ter o meu interior revestido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pelo novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santificação. Pai, que a cada dia eu possa deixar a mentira e falar a verdade com o meu próximo, que eu possa deixar a ira, e o dia que eu me irar, Senhor, que a minha ira não se ponha ou não saia de mim depois que o sol se pôr. Eu não quero dar lugar ao diabo, eu não quero mais furtar, eu não quero mais roubar, eu não quero mais fazer o mal, eu não quero ser mais como eu era antes, Pai. Eu quero ser o novo homem. Tire dos meus lábios todas as palavras torpes e coloque na minha boca só aquelas palavras que forem boas, para promover a edificação, para dar graça a todas as pessoas que me ouvirem, Senhor, e que jamais eu venha entristecer o Espírito Santo, no qual eu estou selado para o dia da redenção. Que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de dentro de mim, e que a partir de hoje eu seja o seu endereço, o novo endereço de Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém, graças a Deus.